Boa noite, eu sou o Paulo Nicoletti e hoje iremos entrevistar mais um candidato para a Prefeitura da cidade de Hortolândia. Já vai comentando aí, trocando ideias nos comentários, estamos ao vivo. Hoje é a vez do Dr. Jorge, candidato do PSDB. Priscila Moraes está com ele, pronta para mais uma sabatina? Priscila, é com você, segue daí. Doutor Jorge tem hoje 54 anos, é morador da cidade de Hortolândia há mais de 26 anos, médico também renomado, reconhecido há mais de 26 anos aqui em Hortolândia, administrador, gestor, empresário e resolveu também entrar aí nessa escala política e diz ele para deixar um legado. Doutor Jorge, conta pra gente um pouco da sua história aqui na cidade de Hortolândia. Priscila, eu sou filho de um pastor da Igreja Adventista. Eu nasci no Belém do Pará, quando ele era missionário lá nos rios, não é? E mal conheço, praticamente não conheço o local que eu nasci. E vida de filho de pastor é como se fosse cigano, sabe? Cada 4 anos você está no lugar, então morei por vários estados aí do Brasil, não é? Sempre tendo uma vontade de ficar raiz em algum determinado lugar, em algum momento da minha vida. Eu sempre quis ser médico, mas você sabe, filho de pobre fazer medicina não é fácil, não é? Mas eu também gostava das áreas de administração de empresas e teologia. Foi aqui, terminando o ensino médico, primeiro eu fui fazer as faculdades de administração de empresas e teologia, que eu não concluí, mas fiz uma boa parte delas, não é? E daí, no finalzinho delas, graças a Deus, Deus abriu uma porta e surgiu a oportunidade, através de uma bolsa de estudos, de eu fazer a faculdade de medicina, não é? Um empresário da igreja se dispôs, eu trocando o serviço, né? Auxiliava a cirurgia sábado e domingo, ele me pagava 75% da faculdade e a minha família e um outro emprego, a gente completava o resto, né? Então o sonho de ser médico aconteceu. Eu tinha uma irmã que morava aqui em Hortolândia, trabalhava aqui no IASP, e foi assim que eu conheci a cidade de Hortolândia. E me apaixonei por ela. Falei, quando eu me formar, é lá que eu vou morar, não é? Me formei, você vê, em 94, me formei nesse mesmo ano. Já prestei o concurso público aqui, o primeiro concurso público do SUS da cidade de Hortolândia, e comecei a trabalhar no posto de saúde do Jardim Amanda, não é? Então, Deus foi bom. Me formei médico e fui abençoado em morar numa cidade que eu escolhi para ficar à raiz, não é? No postinho do Jardim Amanda, quando o Jardim Amanda não tinha asfalto, nada era barro puro e tudo era barro ser da torneira, não é? E lá também eu escolhi para morar por um tempo. Até eu me casar em 2002, eu morei em 3 endereços do Jardim Amanda. Morei na Rua 4, morei na 31, né? Morei no Sobradinho do Seu Joaquim, ali na Avenida 1 com a Avenida Brasil, né? E me casei, moro agora aqui nas chácaras aqui do lado do Jardim Amanda, ou seja, meu consultóriozinho popular há mais de 26 anos, desde que era todo bar no Jardim Amanda. Comecei minha vida como médico no postinho do Jardim Amanda, no SUS ali, né? Morava no Jardim Amanda e moro aqui do lado. E nesse trabalho de médico do SUS, né? Já trabalhando também na grande maioria dos postos de saúde, unidades de saúde aqui do município de Hortolândia. Então, bem enraizado, conhece bem aí toda a dificuldade da cidade de Hortolândia também, né? E linkando, já falando de saúde, quando fala doutor Jorge, fala de saúde também, né, doutor Jorge? Sim. E foi por isso, trabalhando aqui 2 anos, vendo a necessidade da cidade, vendo o povo, atendendo no consultório, ouvindo, certo? O choro das pessoas, o lamento, as necessidades, as histórias, né? Que eu também decidi que podia fazer política e também ajudar, não é? Nessa área além da medicina. Porque você atrás de uma mesa só ouvindo. Não, eu falei, não, eu quero ir para o campo também, quero ajudar no campo. Porque eu sempre acreditei que é na política que resolve-se a maioria dos problemas de todo o país, inclusive do município, né? Porque a saúde depende da política, a segurança da política, a educação da política, transporte da política, buraco na rua da política, limpeza da política, tudo é política, né? Então, por ver a necessidade do povo, por ouvir, por sentir, falei, não, também, agora, me pediram muitos pacientes, doutor, esse candidato aí e tal, pá, que aí acabei entrando na política também.
E falando de administração pública, doutor George, o que você crê que a cidade hoje precisa mediante a administração atual, o que a administração atual tem feito e o que a cidade aí precisa, seu projeto para os próximos 4 anos, caso seja eleito? Olha, eu procurei conhecer bem a parte administrativa de toda a cidade antes de ser candidato a prefeito, não é? Eu fui secretário de saúde. Na época que o orçamento da cidade era 60 milhões, o orçamento da saúde era 17 milhões. Hoje se gasta em torno de 250 milhões. Naquela época, como secretário, em 2 anos e meio, eu me lembro de ter inaugurado os zoonoses, posto de saúde do São Sebastião, do São Jorge, entre outros. Mas o maior legado daquela época foi levantar e inaugurar o pronto-socorro municipal. Então, eu fico feliz de ter participado, ter inaugurado junto com, então, o governador Mário Covas, já com a sua doença, já fazendo quimioterapia, ter inaugurado o pronto-socorro municipal. Tá certo. Aí depois fui para o Poder Legislativo, né? Ser vereador. Fiquei 3 mandatos na Câmara. Nesses 3 mandatos, 2 vezes fiquei como presidente da Câmara, 4 anos como presidente da Câmara. E nesse tempo, acho que fui o único vereador que conseguiu ser presidente por 2 vezes. E nesse tempo também fui eleito pelos 19 presidentes das câmaras municipais da região metropolitana de Campinas, também presidente do parlamento da região metropolitana de Campinas. Então, atuado no legislativo, eu coordenava tanto o legislativo da região metropolitana de Campinas, como presidente do parlamento, no tempo que fiquei, quanto também da Câmara de Hortolândia, quando era presidente. Daí eu me lembro, como é bom a gente, quando quer fazer gestão, estamos falando de gestão, né? Dá para fazer, sabe? O dinheiro render. Utilizando as ferramentas que eu aprendi na iniciativa privada, na gestão pública, em 4 anos de presidência, nós acabamos e efetuamos o pagamento da desapropriação daquele prédio do Remanso, daquele campo do Remanso ali, né? Para sair do aluguel e passar a ser um primeiro prédio público de um poder realmente próprio, né? Mas aquele prédio não era adequado para ser uma sede do poder permanente, né? Falta de acessibilidade, por exemplo, entre outras dificuldades. Foi aí que, nos mesmos 4 anos, nós também fizemos a negociação do terreno, o projeto e construir o atual prédio do Poder Legislativo, né? É uma das marcas de legado que a gente fica feliz em ter deixado. Foi o primeiro prédio próprio, o primeiro foi provisório, né, comprado próprio, o segundo, mas definitivo, de um poder construído na cidade. E nós tivemos o prazer de fazer o projeto e levantar o prédio. A Sola fez o projeto? Não. Junto nós trocamos frota de veículo, informatizamos, fizemos concurso, arquivo digital, todas as providências de gestão necessárias para mostrar que, com planejamento, com gestão, até no poder público, dá para fazer diferente e melhor, dá para o dinheiro render mais. Você acredita que consegui até dar um suporte, até aumentar de forma justa o salário do servidor? E, além de tudo isso, conquistar. Você conhece, sabe o que é uma certificação ISO? Não tem boi na ISO, né? Vem o auditor e te audita. Se você tem, tem. Não tem, não tem. Eu trabalhei 2007 e 2008, meu primeiro ano como gestor. E já nos próximos 3 anos, para provar que eu era bom de gestão, eu pedi a certificação ISO. Falei, vem me auditar. Em 2008, 2009, 2010, eu tive certificação ISO de qualidade de gestão em pleno poder público na Câmara Municipal de Hortolândia, não é? E estou há 8 anos só como médico. Há 8 anos só como médico, não é? Agora, novamente, me colocando meu nome à disposição para a candidatura de prefeito. Bom, prefeito, médico, George, nós temos que pensar a cidade como um todo. Porque quando se fala em saúde, se fala em saúde como um todo, porque esporte é saúde, o lazer é saúde, a cultura é saúde, a segurança é paz e é saúde, né? A educação, tudo é saúde, né? Mas se médico, prefeito, não mudar a história da saúde, acho que me apedrejam, viu? Porque vai ser uma perspectiva muito grande. Poxa, o maior problema da cidade é a saúde. Se nós temos um médico prefeito, esse médico tem que dar um jeito na gestão e, de alguma forma, tem que melhorar o sofrimento do povo, a angústia do povo aí, essas filas intermináveis e tudo mais, né? Gente morrendo de bobeira, não tem remédio, todos os problemas que todos nós sabemos que existe na saúde pública. Ah, vai conseguir resolver deixar 100%? Não vou mentir, não, logicamente, mas dá para melhorar muito, dá para fazer muito mais, dá para fazer melhor, dá para salvar um número muito maior de vidas, dá para fazer a diferença na vida das pessoas em tudo.
inclusive na saúde. Porque eu te pergunto, o que nós somos sem saúde? Não é? Mas, como você é gestor, você pensa em todas as áreas, né? Mesmo sabendo que muitas delas estão ligadas à própria qualidade de vida, ao bem-estar e à saúde do indivíduo. Educação, doutor Jorge, para os próximos 4 anos, caso seja eleito, o que você vê, o que visualiza aqui na cidade de Hortolândia, as necessidades principais? A educação é a ferramenta mais eficiente para você mudar de verdade a vida de um povo, não é? Você vê, foi a oportunidade da Bolsa de Estudo de ser médico que modificou minha vida, não é? O que, além de você lutar pelo funcionalismo público, pela professora, pela estrutura da escola, por tudo isso que a gente já sabe que tem que ser feito pela creche e tudo mais. Eu gostaria de lutar pela oportunidade dos nossos jovens terem cursos técnicos, profissionalizantes, para terem os nossos empregos. Não é? O primeiro emprego, e aquele cidadão que porventura não seja capacitado e que tem dificuldade de estar conseguindo seu emprego por isso, também lutar pela capacitação do cidadão para ele conseguir ter um bom salário, um bom emprego e ter dignidade no seu viver. Não é? Então, a educação, você vê, os países que investiram em educação, logicamente que o retorno disso é a médio e a longo prazo, por isso que às vezes a pessoa pública não investe como deveria, né? Mas são os países que mais se desenvolveram, que saíram do submundo. Então, a educação, a capacitação do jovem e do cidadão é tudo para ele ter um bom emprego. E aí é um círculo vicioso. Se ele tem um bom emprego, é empregado aqui, ele vai gastar no comércio aqui, né? E tudo vai ficar bem. Inclusive, um bem da família ajuda a empurrar os outros depois. Tá certo? Então, a oportunidade de uma boa educação, é o sonho. Depois, a oportunidade de também os nossos jovens cidadãos terem capacitações técnicas, ajudarmos no acesso que for possível também ao 3º grau, à universidade, para que nós possamos ter o maior nível possível de formação dos nossos cidadãos. Isso aí se traduz em desenvolvimento, se traduz em renda, se traduz em tudo que é bom, né? Então, a educação realmente... Agora, você vê a importância, por exemplo, de educação em alguns governos. E aí, alguns até que prometem e depois não cumprem, né? Esse negócio de prometer e não cumprir é complicado. Aí vão lá, promete IPTU 0. Poxa, eu sonhei que eu não ia pagar IPTU e chegou o carnê os 4 anos de IPTU. E em vez de chegar a minha norma, só aumentou. Por que eu falei do IPTU? Eu me lembrei da escola de tempo integral. Senão vamos fazer as escolas de tempo integral e tal. Poxa vida, não fizeram uma sala de aula. Não estou falando de uma escola. Nos últimos 4 anos, pelas informações que eu tenho, não foram feitas uma sala de aula sequer. Isso é priorizar a educação, que é a base do desenvolvimento, da mudança da nossa cidade, do nosso povo, para ter dignidade, para ter bom emprego, para ter renda, não é? Então eu digo que a educação é um pilar essencial, né? E quem ajuda a investir na educação dos seus munícipes, né, colhe frutos não a curto prazo, mas a médio e longo prazo, que são a base do verdadeiro crescimento. Doutor Jorge, houve então aí uma junção, uma união de várias pessoas, escolheram você como pré-candidato para candidato a prefeito. Como que se formou essa junção aí? E a vice Simone Bettini também. Nós amamos Hortolândia. E por amor à Hortolândia, várias forças de ideologia diferente, partidos diferentes, várias pessoas diferentes que eram pré-candidatos a prefeitos, né? Resolveram se reunir, não é? Para salvar a Hortolândia, para se reemancipar a Hortolândia. Porque nós gostaríamos que a Hortolândia voltasse a ser administrada por hortolandenses, que é o que não acontece hoje, não é? Então, por amor à Hortolândia, forças se uniram para prover a mudança, para ter a vitória. Então, até agradeço a grandeza de pessoas que poderiam estar candidatos a prefeito, que abriram mão da sua vaidade pessoal para se unir em torno de um grupo, para ser forte, para combater. Não é? Porque eu creio que vai polarizar entre esse grupo que se uniu e o atual governo, vai se polarizar a campanha aí, né? Qualquer outro voto não seria voto útil, digamos assim, não é? Dentro dessa união, uma das possíveis candidatas a prefeita seria a própria Simone Bettini, que agora é nossa candidata a vice-prefeita. A única chapa, não é, com uma mulher participando do poder executivo, assim, homem e mulher, por igual, sem distinção, né? Que aí é justamente para mostrar
que a gente quer bem, que a gente vai priorizar a mulher no governo, que a mulher para a gente, o empoderamento da mulher na política, o empoderamento da mulher do poder público, o espaço que será dado à mulher, será como nunca foi feito, nunca foi dado, não é? Então, o George homem, a Simone mulher, pessoas diferentes, mas iguais, a administração, a prefeitura, não é? Então, a mulher, na pessoa da mulher guerreira da Simone Bettini, que é mãe, que é avó, que é vereadora, que é batalhadora, né, estará representada e fará parte, né, de um governo que vai priorizar o sexo feminino, sempre colocado a segundo plano. Nosso governo, teremos igualdade, sexo feminino e sexo masculino, os dois também juntos por amor à mesma cidade. Então, a união foi por amor à cidade, para promover a vitória, para poder ter forças para se colocar perante a máquina, que a gente tem que respeitar a máquina, e a Simone Bettini, como vice, foi para mostrar o nosso carinho, o nosso respeito, não é? E a prioridade que a mulher terá no nosso governo, não é? Em todos os aspectos, na saúde, na educação, em todos os aspectos. Até porque a mulher pode fazer a diferença, nos ajudar, certo? Ajudar a cuidar da cidade toda, mas em especial os que mais precisam, não é? Os que necessitam de atendimentos especiais, os que necessitam mais do poder público com necessidades especiais. Então, essa junção da Simone foi um presente de Deus, né? A Simone, para mim, como candidata a vice, representa tudo isso. O Dr. George e a Simone Bettini juntos significam igualdade, significam empoderamento da mulher, a força que a mulher merece ter no poder público também. Igualdade, George e Simone juntos para fazer mais e melhor. Dá para fazer muito mais e melhor com quase 1 bilhão de orçamento que a cidade tem. E a Simone e o George, igualdade, homem e mulher, vão poder provar isso se tivermos a oportunidade. Doutor George, por que você crê que a atual gestão ela é ineficiente, ineficaz? Não trabalha com responsabilidade, com eficiência os recursos que já existem. E dividam a cidade em dólar como ninguém deveria endividar. E não tratam com respeito o dinheiro público que ele merece. Um exemplo. Crescimento não é sinônimo de desenvolvimento. População aí, liberação de condomínio, de predinho, de loteamento com milhares de lotes para tudo quanto é lado. Sem junto você não construir o posto de saúde, a creche, a escola, o devido planejamento e eficiência que não existe. Né? Então, se permitiu o aumento populacional sem o serviço público e a infraestrutura vir acompanhada, o que seria uma responsabilidade do poder público e respeito ao cidadão que já mora aqui. Um exemplo, o hospital foi inaugurado em 2004 com 60 leitos, a população de 80 mil habitantes. Hoje, para o hospital estar igual, não melhor, igual ao que estava em 2004, teremos que ter 180 leitos. Para enganar o povo agora, faz uma fachadinha lá, pintam, tal, muda a maquete, quer fazer uma maquetezinha para parecer bonito na foto, mas eu quero saber o aumento real dos serviços públicos. O aumento real no número de creches, número de escola, número de postos de saúde, número de pronto atendimentos, número de leito do hospital. Por sinal, pronto atendimentos. Nós temos só 3 desde de 1994. Já tinha que ter um outro pronto atendimento na região do Sumarezinho, lá Novo Ângulo, um aqui na região do São Bento, São Sebastião, outro na região aqui do Amanda, do Remanso. Né? O pronto-socorro nosso devia estar triplicado, tudo triplicado. Então, ineficiente e porque não tem planejamento. Não se gasta direito com o orçamento da cidade. E essa é a falta de respeito, essa suspeição aí, né, de tanto superfaturamento, tanta coisa errada com o trato com o dinheiro público. Então, nós temos que gastar-se melhor o que tem, evitar pedir dinheiro emprestado para a cidade não ficar com aquele carnezão em dólar, certo? E comprar tudo barato, no menor preço, gastar o mínimo possível e gastar com prioridade. Aí você fala, prioridade, Jorge, dê um exemplo de falta de prioridade. Por exemplo, aquela avenida que fizeram atrás do Hospital Mário Covas. Aquele terreno não devia ter sido feita avenida. A avenida é bonita, mas não é prioridade. Aquela avenida, aquele terreno ali devia ter sido desapropriado, como era o nosso pensamento, e feito uma verdadeira ampliação do hospital. Quem ganhou com aquela avenida? A cidade ficou um pouco mais bonita, sim. Os donos dos lotes ali do lado da avenida ficaram milionários, que o lote passou a valer 10 vezes mais, né? Mas a cidade perdeu, porque com aquela avenida ali acabou o sonho e a possibilidade de uma verdadeira ampliação do hospital. O resto ali é só para inglês ver, só para enganar o povo.
entendeu? Então a prioridade, a Avenida Bonita mas não era a prioridade. A prioridade seria a desapropriação para ampliar o hospital. Então é gastar bem, gastar no correto, na prioridade e gastar com o menor preço possível, respeitando o que é do povo, sendo honesto. Certo? Isso é que eu acho que falta e que a mudança vai procurar fazer. Então esse foi o Dr. George. Muito obrigada, Dr. George, por ter nos recebido aqui, TV Hortolândia, no seu lar, né? E ter explanado aí todo o seu projeto. Então é com você aí do estúdio, Paulo Nicoletti. Muito obrigado, Dr. George, do PSDB. Obrigado, Priscila. Amanhã teremos mais uma sabatina. Até amanhã. Uma boa noite. A gente se vê. Tchau, tchau.